Bem-vindos a mais uma aula de Introdução ao Direito. Nessa terceira aula, estudaremos o Direito do Trabalho, cujo conteúdo se encontra nos capítulos 15 a 20 da apostila de vocês. O Direito do Trabalho é o ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas, as instituições jurídicas e os princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à proteção desse trabalho em sua estrutura e atividade. É um assunto que interessa a todos e está presente em todas as famílias. Todos têm dúvidas e todos têm algum conhecimento sobre a matéria. Então, vamos esquematizar um pouco nosso estudo. Nessa unidade, estudaremos as partes da relação de emprego, diferenças entre relação de emprego e relação de trabalho, principais normas referentes à relação de emprego e a importância da carteira de trabalho. E os contratos especiais de trabalho, como o trabalho rural, o trabalho doméstico, o trabalho temporário, o estágio, a terceirização. Um dos termos mais utilizados em direito do trabalho é CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas, ou seja, uma norma que reúne quase todas as regras referentes ao trabalho. A CLT também traz os conceitos de empregado e de empregador. Vejamos. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Estão destacados nesse artigo as principais características que caracterizam o empregador, ou seja, é o empregador quem arca com os riscos da atividade econômica, quem admite, quem assalaria e quem dirige a atividade. A CLT ainda prevê que equipara-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, ou seja, os médicos, os advogados, os contadores, os dentistas, entre outros. Equiparam-se também as instituições de beneficência, ou seja, igrejas, missões religiosas e humanitárias, ONGs. Equiparam-se também as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Com relação ao empregado, traz também a CLT. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, vamos aos destaques. O primeiro é ser pessoa física. Nenhuma pessoa jurídica pode ser empregada. Assim, quando alguém monta uma pequena empresa para prestar serviços para uma empresa muito maior, por mais que essa pequena empresa seja dependente, ela não poderá ser considerada empregada, por não ser pessoa física. Trabalho eventual, realizado esporadicamente ou uma vez só, não é suficiente para indicar que aquela pessoa que trabalha é empregada. É como seria o caso de convocação de um mensageiro, de um autônomo, para enviar determinada e específica mensagem que, encerrada sua tarefa, restaria cumprido o objetivo de sua contratação. Como seria o caso de um pedreiro contratado para realizar apenas uma obra específica e determinada, obra ao fim da qual estará encerrada qualquer relação com o tomador de serviço. Fica bastante claro indicar esse elemento naquelas relações de emprego onde não há previsão de fim da prestação de serviço pelo trabalhador. O terceiro elemento destacado é a subordinação.
Essa dependência ou subordinação indica que o empregado cumpre as ordens do empregador. Não falamos que o empregador é quem dirige a prestação de serviços? Pois bem, cabe ao empregado seguir as ordens dadas pelo empregador, o que implica na existência de uma disciplina durante a realização das atividades. Esse elemento permite ver que naquelas contratações onde o prestador de serviço possui total autonomia sobre como vai desenvolver o trabalho, sem ter que prestar contas de como realiza, dificilmente se tratará de uma relação de emprego, sendo mais provável que se trate de uma parceria comercial. Com relação ao último elemento destacado, o recebimento de salário, ou qualquer outro nome que se dê à contraprestação pelo trabalho realizado, há que se destacar que o trabalho prestado de forma voluntária, sem pagamento de salário, descaracteriza a relação de emprego. E aqui eu faço um destaque sobre o trabalho escravo. Existe aquela escravidão antiga, onde países inteiros eram conquistados e os seus membros eram obrigados a trabalhar para os conquistadores. E existe o crime atual de redução à condição análoga de escravo. Esse crime não é apenas para aquele que obriga uma pessoa por violência a trabalhar sem qualquer contraprestação, mas também para outras situações. O Código Penal prevê no artigo 149 que constitui o crime artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. E eu destaco que essa última forma, quando se atrai um trabalhador para um local distante, cobrando algumas quantias de forma que é impedido de sair por causa dessa dívida, é uma forma das mais frequentes dessa prática na nossa região. Outras formas de retenção do trabalhador no local de trabalho também podem acabar caracterizando tal crime. Após a caracterização das partes da relação de emprego, podemos indicar um conceito mais preciso, conforme se encontra na apostila de vocês. O contrato de trabalho, então, pode ser conceituado como o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física, empregado, se obriga, mediante o pagamento de uma contraprestação, salário, a prestar trabalho não eventual em proveito de outra pessoa física ou jurídica, empregador, a quem fica juridicamente subordinado. Nesse conceito, o termo negócio jurídico indica que a relação é de natureza contratual. Assim, a relação de emprego é uma relação contratual mesmo. E esse contrato que constitui essa relação não precisa necessariamente estar escrito para existir. Basta que haja o consentimento das duas partes. Quando houve o simples consentimento, sem formalização do contrato por qualquer meio, diremos que o acordo é tácito, ou seja, é implícito dos atos das partes. Já quando há um contrato escrito, diremos que há um acordo expresso. Uma outra característica do contrato de trabalho é que ele é intuito personae, que é um termo em latim, indicando que o contrato de trabalho é personalíssimo, ou seja, ele se liga a uma pessoa específica e determinada e somente a ela. Não é um vínculo aleatório, onde qualquer pessoa inespecífica pode fazer parte dele. Ela acontece entre duas pessoas que se conhecem e têm uma vontade específica de se relacionar uma com a outra.
Assim, o empregado não pode ser substituído. Havendo necessidade de outra pessoa, esta também deve ser contratada. Dizemos também que é um contrato sinalagmático, termo que significa que as duas partes têm obrigações equivalentes, um em relação ao outro. No caso específico do contrato de trabalho, enquanto cabe ao empregado efetuar os serviços, cabe ao empregador efetuar o pagamento do salário combinado. Se não estão presentes os elementos que constituem um contrato de trabalho e a respectiva relação de emprego, haverá aí uma relação de trabalho, mas que não tem a amplitude de proteção jurídica que tem uma relação de emprego amplamente protegida pelas normas da CLT. Veja-se a situação de alguém que contrata um advogado. Essa pessoa obtém a prestação de um trabalho mediante pagamento, mas não há uma relação de subordinação entre as partes. O contratante não dirige a prestação do serviço. Assim, haverá uma relação de trabalho, um contrato de prestação de serviço, mas não uma relação de emprego ou um contrato de trabalho da forma como estudamos. Quando analisamos um contrato de trabalho rural, a situação é a mesma, mas há uma lei específica para regular a matéria, a Lei 5.889 de 73, que indica novos conceitos de empregador e de empregado rural. Prevê a lei que empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou em prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste e mediante salário. Vemos que o conceito é bastante parecido, com a diferença básica de que a atividade é prestada em propriedade rural ou em prédio rústico. Para a lei, empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore a atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com o auxílio de empregados. Vejam que em nenhum momento se indica que o trabalho tem que ser prestado na zona rural. Assim, se há a exploração de atividade agroeconômica em prédio rústico, como uma pequena chácara, por exemplo, ainda que seja na zona urbana, haverá um contrato de trabalho rural. Agora passemos ao estudo de um dos principais instrumentos de proteção do trabalhador, a Carteira de Trabalho, ou CTPS, sigla para indicar Carteira de Trabalho e Previdência Social, indicando que esse documento também tem relevante importância para o reconhecimento de direitos previdenciários e garantia da futura aposentadoria do trabalhador. O artigo 13 da CLT indica que a carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário. A CLT ainda prevê que a carteira de trabalho deverá ser apresentada pelo empregado ao empregador que o admitir, o qual terá o prazo de 48 horas para nela anotar especificamente a data de admissão, a remuneração e as condições especiais com especificação do salário, qualquer que seja a sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades. As anotações na carteira de trabalho e demais registros do empregado, tais como a sua inscrição no livro de registro de empregados da empresa, é obrigação que não pode ser esquecida, sujeitando a empresa a multa de um salário mínimo por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência, conforme previsão do artigo 47 da CLT. Outra norma muito importante da CLT diz respeito ao artigo 11
que prevê os prazos de prescrição para as ações judiciais referentes aos direitos trabalhistas. A prescrição é o prazo que se tem para ingressar com uma ação judicial a partir do fato de onde se originou o direito invocado na ação. Assim, a prescrição trabalhista diz respeito ao prazo que o empregado tem para ingressar com a ação trabalhista para requerer os direitos não pagos advindos dessa relação. Prevê o artigo 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve 1. Em 5 anos para o trabalhador urbano, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato. E 2. Em 2 anos após a extinção do contrato de trabalho para o trabalhador rural. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Então, nós vemos que há 2 prazos, tomando, por exemplo, o trabalhador urbano, no inciso 1. 5 anos e 2 anos. Se o contrato de trabalho se encerrou, o trabalhador tem 2 anos para ingressar com a ação. Caso essa ação, esse contrato de trabalho não tenha sido extinto, não tenha sido encerrado, ele tem aí o prazo de 5 anos para requerer os seus direitos. Já para o trabalho rural, esse prazo é de 2 anos para depois da extinção do contrato de trabalho, sem outras previsões. Lembrando que, se a ação for referente apenas a anotações para fins de prova junto à Previdência Social, não há nenhum prazo para ingressar com a ação. A CLT ainda traz proibição do trabalho de menores de 14 anos, com possibilidade de trabalho exclusivamente na condição de menor aprendiz para jovens de 14 a 16 anos. O menor também não poderá trabalhar à noite, nem em trabalho perigoso ou insalubre, ou seja, prejudicial à sua saúde. Para os empregados que trabalham durante a noite, é garantido o adicional noturno, correspondente a 20% da remuneração. Para aqueles que trabalham em atividades perigosas, que são aquelas que expõem o trabalhador a material inflamável, a explosivos ou a eletricidade em alta tensão, é devido ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% da remuneração. E para os trabalhadores sujeitos a condições prejudiciais à sua saúde, é garantido o adicional de insalubridade, cujo percentual varia de acordo com a intensidade dessa exposição da sua saúde. A exposição mínima indica percentual de 10%, a média de 30% e a máxima de 40%. Deve-se destacar que, se o empregador oferecer os equipamentos de segurança que eliminem a insalubridade e ou a periculosidade, os adicionais referidos serão eliminados, ou seja, cessado o risco, cessa também o direito de receber o adicional. O contrato de trabalho ainda possui algumas classificações que são interessantes compreendermos, como vamos ver no slide. Classificações do contrato de trabalho. O contrato de trabalho pode ser classificado quanto à sua forma, se dividindo aí em expresso e tácito, já chegamos a comentar, então será expresso quando houver um instrumento escrito, onde estão estabelecidas as normas, o valor do salário, o início, a forma de trabalho, os horários, etc. Também com o apoio aí da ficha de empregados. E será tácito quando simplesmente há um acordo, então se estabelece aquele contrato de trabalho, mas não há nada expresso que indique essa regulação desse trabalho.
mas como ele é admitido tanto por quem trabalha como por quem toma aquele serviço, das suas ações necessariamente se conclui que há ali um contrato de trabalho, quanto à forma, então, ele será classificado como tácito. Quanto à duração, o contrato de trabalho pode ser por prazo indeterminado, e aqui é a regra de todos os contratos, não havendo nenhuma estipulação entre as partes sobre a duração específica desse contrato de trabalho, ele será sempre indeterminado. Ou seja, não haverá um prazo específico de fim. Se não houver uma causa de seu encerramento, ele durará infinitamente aí até o falecimento das partes. Por prazo determinado também pode ser classificado. Nesse caso, há algumas limitações. Para que um contrato seja classificado como contrato por prazo determinado, ele tem necessariamente que ser expresso, escrito e, no máximo, por 2 anos. Ou seja, não se pode, em regra, se estabelecer um contrato de trabalho por mais de 2 anos, por exemplo, por 3 anos, e que ele tem um prazo determinado de duração nesse patamar. O máximo que se pode estabelecer é de 2 anos. Além disso, há que ser um contrato por prazo indeterminado. E aí, nessa situação, nós temos algumas hipóteses que vão se enquadrar nela. E essas situações são atividades que justifiquem o prazo determinado, como, por exemplo, ovos de Páscoa, Natal, produtos para épocas específicas. Então, nesse caso, a produção, o trabalho existe apenas em determinada época do ano, por determinado período. Encerrado esse período, não haverá mais demanda, não haverá mais necessidade do trabalho. Então, nesses casos, justifica-se a existência dos contratos por prazo determinado. Também para atividades transitórias na empresa, como substituição de empregados afastados, a possibilidade, a previsão de que logo depois desse momento de afastamento, esse empregado que foi afastado, ele retorne. Então, para cobrir esse afastamento temporário, há a possibilidade de contratação de outras pessoas por meio de um contrato por prazo determinado. E temos o contrato de experiência. Esse tem menos requisitos, é livre a contratação de pessoas através de contratos temporários de experiência, mas o prazo máximo que se pode contratar alguém dessa forma é de 90 dias. Se um determinado contrato se inicia como um contrato de experiência e ele acaba tendo mais do que 90 dias, e é 90 dias mesmo, não é 3 meses, se tiver, por exemplo, 3 meses aí que ele vai trabalhar e esses meses acaba somando mais de 90 dias, superou 90 dias, automaticamente ele é entendido como um contrato por prazo indeterminado. Qualquer violação das regras do contrato do prazo determinado acarreta o tratamento daquele contrato como um contrato por prazo indeterminado. E o fim, o encerramento por vontade do empregador de um contrato que a princípio é por prazo indeterminado, ele tem muito mais sanções, muito mais multas, muito mais direitos trabalhistas que vão proteger o empregado do que um contrato por prazo determinado. Após estas explicações, vamos analisar os casos de suspensão, interrupção e término do contrato de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Esses períodos de suspensão do contrato de trabalho são períodos em que não haverá cumprimento das obrigações referentes ao contrato de trabalho nem pelo empregado, nem pelo empregador. Então, em regra, durante os períodos de suspensão do contrato de trabalho, o empregado não fará jus ao salário, também não terá que trabalhar. Então, vamos analisar. Licença não remunerada é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Muitas vezes é por comum acordo entre empregado e empregador. O mesmo tira uma licença sem remuneração, porque precisa se afastar da empresa por algum período. Entende-se que aquele contrato
vai estar suspenso naquele período de afastamento e o empregado em licença não remunerada. B. Auxílio-doença após os 15 dias de afastamento. Depois de 15 dias de atestado, a empresa não é mais responsável por pagar o salário daquele empregado. Nesse caso, ele tem que encaminhar o empregado ao INSS, a quem vai caber pagar o benefício do auxílio-doença. Então, durante o tempo em que o empregado estiver recebendo o auxílio-doença, o contrato de trabalho junto à empresa estará suspenso. Ele não vai ser encerrado. Portanto, nesses casos, não vai haver a baixa na carteira de trabalho e o encerramento das relações entre empregado e empregador. Ele se manterá vinculado, só que as obrigações de ambas as partes não vão estar podendo ser executadas, levadas a efeito. C. Suspensão disciplinar é uma das possibilidades, dentro do cumprimento das suas obrigações. O empregado comete alguma falta, um erro, e uma das formas de manter a disciplina dentro do local de trabalho é por meio de sanções, entre elas a suspensão disciplinar. Nesse período de suspensão, o contrato é considerado suspenso. Também nos casos de aposentadoria provisória, é um benefício também previdenciário, assim como auxílio-doença. Então, fica da mesma forma a cargo do INSS e sem ruptura do vínculo entre empregado e empregador. Suspensão para inquérito do estável. Então, se o empregado ele ganha estabilidade, mas há uma investigação, um inquérito para verificar o cometimento de alguma infração que possa acarretar ali o afastamento dele, durante esse inquérito ele pode ter essa suspensão para o inquérito do estável e durante esse período ele vai ser considerado como um contrato suspenso. Exercício de cargo público não obrigatório. Quando o empregado se afasta para o exercício de um cargo público, que não é obrigatório, ele também pode manter o vínculo com a empresa e ir exercer esse cargo público. Participação em greve sem salários, também é uma das hipóteses. E aí, juntamente com participação em greves, desempenho de cargo sindical, se houver afastamento, necessidade de afastamento para desempenho do cargo no sindicato, também é uma hipótese em que o contrato pode ser suspenso. Para participação em curso de qualificação profissional, nesse caso, geralmente por opção do empregado, ele quer participar de um determinado curso de formação, um mestrado, um curso específico e vai necessitar de uma dedicação muito grande para fazer essa qualificação, fazer esse curso, então ele pode, juntamente com o empregador, decidir pela suspensão do contrato de trabalho. E também uma das hipóteses é para o ocupante de cargo de diretor em sociedade anônima. Ele tem essa possibilidade de manter suspenso o contrato de trabalho com a empresa. Os casos de interrupção do contrato de trabalho, eles são bem parecidos com a suspensão. O empregado vai estar afastado da empresa, só que, nesses períodos, as obrigações do empregador, como pagamento de salário, manutenção do vínculo e das suas obrigações em relação ao empregado, vão se manter. Geralmente, são interrupções que não acarretam uma ruptura maior com o trabalho. São proteções a mais, hipóteses em que se pode afastar do local de trabalho, do exercício das funções, mas se vai manter todos os direitos. Então, entre essas hipóteses, a gente tem os domingos e feriados, se o empregado cumpriu os dias de trabalho durante a semana e não tem que pagar esses domingos e feriados. A hipótese de férias, onde ele vai receber normalmente. As hipóteses de ausências legais que estão dispostas na CLT, como, por exemplo, para doação de sangue ou outras justificáveis. No caso de licença paternidade, tem o direito ao afastamento, o pai, nos primeiros dias de nascimento do filho. Ausências consideradas justificadas pelo empregador, se, conversando com o empregador, considerarem-se justas aquelas ausências, ele pode indicar que ali houve só uma interrupção do contrato de trabalho sem qualquer prejuízo para o empregado. Ausência no caso de aborto, uma questão médica, e também por doença e acidente de trabalho nos primeiros 15 dias
lembrando que nesse primeiro de 15 dias de afastamento por motivo de doença, há obrigação do empregador, da empresa, a manutenção dos pagamentos sem qualquer prejuízo ao empregado. Só a partir do 15º dia é que essa responsabilidade é levada ao INSS. No caso de empregado cumprindo aviso prévio indenizado, também se considerará como interrompido o contrato de trabalho. No afastamento para inquérito por motivo de segurança nacional, e aí é uma iniciativa pública para manter aquela pessoa afastada do trabalho, e ausência por trabalho nas eleições, o trabalho do mesário, por exemplo. Nesses casos, como eu já tinha falado, o empregado vai manter todos os seus direitos. E aqui nós temos as hipóteses de término do contrato de trabalho. A primeira, por decisão do empregador, com justa causa, sem justa causa, em razão de aposentadoria, né? Pode ser por falta do empregado, pode ser, nesse caso, com justa causa, pode ser sem uma causa específica, o empregador, a empresa, decidiu por bem que não precisaria mais do serviço daquela pessoa, então o afasta do trabalho, encerra o contrato de trabalho, nesse caso, considerado sem justa causa, e quando ele completa os direitos às aposentadorias que obrigam a sair do trabalho, porque algumas aposentadorias, elas não obrigam o empregado a sair do trabalho, mas é uma opção que ele tem. E aí vai cair na segunda hipótese por decisão do empregado, quando ele pode terminar, encerrar o contrato de trabalho a pedido, né, a demissão, por um motivo insuportável causado pelo empregador, quando a gente chama de rescisão indireta. Então, quem deu causa foi o empregador, porque ele não cumpriu suas obrigações, mas quem opta por encerrar o contrato de trabalho é o empregado. Nesse caso, temos a rescisão indireta, e no caso de aposentadoria. Por desaparecimento de uma das partes, como, por exemplo, morte do empregador, extinção da empresa, morte do empregado, quando não será mais possível a continuidade do contrato. Por culpa recíproca, quando ambas as partes causam o fim daquela relação. E por advento do termo do contrato, ou seja, naqueles contratos por tempo determinado, chega ao fim o prazo estabelecido e o contrato se encerra. Ou por motivo de força maior, quando, independentemente da vontade das partes, elas são forçadas a encerrar aquela relação, aquele contrato de trabalho. Outros direitos específicos ainda merecem destaque, como o intervalo entre a jornada, como o próprio nome já diz, é aquela parada no trabalho, dentro do exercício do trabalho, portanto, intra. Assim, naquele trabalho de 4 a 6 horas por dia, é direito do trabalhador um intervalo de 15 minutos de descanso. Nas jornadas superiores a 6 horas de trabalho, é devido o intervalo de, no mínimo, 1 hora e de, no máximo, 2 horas. Esses intervalos geralmente são utilizados para alimentação. Veja que o empregador é proibido de conceder um intervalo maior que 2 horas. Essa limitação tem o objetivo de evitar aquelas jornadas muito esparsas que acabam tomando todo o dia do trabalhador. Observem que no livro de vocês, na página 49, há um pequeno erro. Em vez de indicar que o intervalo de 1 a 2 horas é devido nas jornadas acima de 6 horas de trabalho, está indicando acima de 8 horas. Prestem atenção. Há um outro tipo de intervalo, o intervalo interjornada. Esse intervalo é uma garantia de que o fim de uma jornada não vai ser excessivamente próxima do início da nova jornada. Como o próprio nome já diz, esse intervalo é inter, uma jornada de trabalho e outra, geralmente no próximo dia de trabalho. E o período mínimo de intervalo é de 11 horas. Assim, se o trabalhador encerrou sua jornada de trabalho às 22 horas de um dia, não poderá iniciar a jornada do dia seguinte antes das 9 horas da manhã, ou seja, após 11 horas depois do fim da jornada de trabalho anterior.
Dois tipos especiais de contrato de trabalho ainda merecem nossa atenção: o trabalho do empregado doméstico, o trabalho temporário, o estágio e a terceirização. O empregado doméstico é aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas. Veja que há o elemento do trabalho contínuo, que é semelhante aos contratos de trabalho em geral, mas há o diferencial de que a finalidade é não lucrativa e é prestado apenas à pessoa ou à família. Nessa categoria, podemos incluir o cozinheiro, a babá, o mordomo, o jardineiro, o vigia, o motorista, o caseiro, mas todas essas atividades devem ser prestadas para uma pessoa ou para uma família, sem finalidade de lucro. Caso o cozinheiro trabalhe num restaurante, empreendimento comercial de finalidade lucrativa, não poderá ser considerado empregado doméstico. Nessa mesma situação se incluem as atividades de limpeza, de jardinagem, de vigilância, entre outras. Se houver um empreendimento com finalidade lucrativa, ainda que desenvolvido na residência, não será o empregado considerado empregado doméstico. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física a uma empresa para atender à necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviços. Já estudamos os contratos de trabalho por tempo determinado, cujas regras são parecidas. O trabalho temporário é uma exceção. Em regra, todo contrato de trabalho possui prazo indeterminado, de forma que, para sair dessa vinculação a uma duração mais longa, é essencial e imprescindível que o contrato de trabalho temporário seja escrito, não sendo suficiente um acordo verbal. Há ainda a empresa de trabalho temporário, que é a pessoa física ou jurídica urbana cuja atividade consiste em colocar à disposição de outras empresas os trabalhadores devidamente qualificados, remunerados e assistidos pela empresa de trabalho temporário. Com relação à duração, o prazo máximo do contrato temporário é de 90 dias, podendo ser maior quando autorizado pelo Ministério do Trabalho. Ao trabalhador temporário, ainda são garantidos os seguintes direitos: a remuneração equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou cliente, calculados à base horária, garantida em qualquer hipótese a percepção do salário mínimo regional. Então ele terá a mesma remuneração, será equiparada à remuneração dos empregados que já estão trabalhando naquela empresa que contrata, que absorve esse trabalhador temporário. B. Jornada de 8 horas, remuneradas as horas extraordinárias não excedentes de 2, com acréscimo de 20%. Então terá direito a uma jornada de 8 horas com horas extras, se ultrapassar isso. Terá direito a férias proporcionais porque ele não vai conseguir fechar um ano para ter direito às férias comuns. Então, ele vai ter direito às férias proporcionais ao tempo que ele trabalhou. Repouso semanal remunerado, que é o descanso, geralmente nos domingos. O adicional por trabalho noturno, caso ele venha trabalhar à noite. A indenização por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 do pagamento recebido. Então, caso ele venha a ser dispensado sem motivo justo, sem nenhuma falta, antes do prazo previsto, ele vai ter também direito a essa indenização. Vai ter direito a seguro contra acidentes e a proteção previdenciária, ou seja, a contribuição da empresa para que ele tenha todos os direitos previdenciários e a futura aposentadoria.
Estudemos agora o estágio. A Lei 10.788, de 2008, que regula o estágio, traz o seguinte conceito. Artigo 1º. Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. A ideia principal que se deve guardar para compreender o estágio é que ele é um complemento à formação do aluno. Assim, o exercício do trabalho é um acessório ao processo de aprendizagem, de forma que, se houver algum impedimento do desenvolvimento do curso, será encerrado o estágio. A realização do estágio dar-se-á mediante termo de compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente com a intervenção obrigatória da instituição de ensino. Vemos então essa proteção especial aí. E não é mais permitido o estágio voluntário, ou seja, aquele sem qualquer contraprestação. Mas não há vínculo de emprego, nem as garantias que esse tipo de contrato permite, de forma que não há o mínimo a ser recebido, sendo obrigatório apenas o seguro contra acidentes pessoais. A jornada deverá ser compatível com os horários do curso e não deve ser superior a 4 horas para o estagiário da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, não podendo ser superior a 6 horas para o estagiário do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. A duração máxima do estágio é de 2 anos, sendo que é garantida um recesso de 30 dias para cada período de 1 ano, semelhante às férias. Também é direito do estagiário uma redução da carga horária do estágio pela metade nos períodos de avaliação de provas. Apesar dessas proteções mais recentes, não há qualquer obrigação da empresa quanto às contribuições previdenciárias ao INSS, de forma que, para contar tal período para fim de aposentadoria, o estagiário deve contribuir ao INSS, na categoria específica de segurado facultativo, que é a classe de contribuintes que não possuem uma atividade econômica específica e não possuem relação de emprego. Com relação à terceirização, destacamos ainda algumas questões importantes. A terceirização consiste em transferir para outrem atividades consideradas secundárias, ou seja, atividades de suporte, atendo-se a empresa à sua atividade principal. Dessa forma, é importante a diferenciação entre atividade meio e atividade fim. A atividade fim é aquela para a qual está concentrada a atuação da empresa, aquela registrada em seus estatutos de fundação e demais registros. Já a atividade meio diz respeito às atividades de auxílio ao funcionamento da empresa, mas que não são a sua atividade fim. Uma atividade meio muito comum é a atividade de limpeza e manutenção, de forma que é muito comum a existência de empresas terceirizadas para a prestação destes serviços. Essa diferenciação entre a atividade meio e a atividade fim é importante para identificar quando a terceirização será ilícita. Veja, quando uma empresa contrata uma outra empresa terceirizada, os funcionários dessa empresa terceirizada não ficam vinculados à empresa que contratou os serviços, mas ficam vinculados à empresa que foi contratada. Essa situação pode ser mal utilizada por algumas empresas para se livrar de obrigações trabalhistas, mas há toda uma proteção nesse sentido.
Mesmo quando a empresa terceirizada de forma correta, ela ainda fica obrigada a pagar os direitos trabalhistas dos empregados terceirizados, quando a empresa contratada não cumpre devidamente com as suas obrigações. É o que significa dizer que a responsabilidade da tomadora de serviços é subsidiária em relação à empresa terceirizada. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Dessa forma, quando a empresa precisa de trabalhadores para realizar a sua atividade principal, não poderá terceirizar tais cargos, contratando a empresa terceirizada. Nesse caso, a empresa deve contratar seus próprios empregados. Caso realize uma terceirização, os empregados terceirizados serão considerados como se fossem trabalhadores dessa empresa que tomou seus serviços. Por fim, para assimilar bem o que já foi discutido em nossas aulas, proponho a vocês a leitura do caso concreto descrito na página 54 da apostila. Nesse caso, é apresentada uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, em que é firmado o entendimento de que há responsabilidade subsidiária da administração pública, direta ou indireta, quando a empresa terceirizada não cumpre com suas obrigações trabalhistas, mesmo quando há um processo regular de licitação para a contratação da melhor empresa. Que princípios da administração vocês conseguem identificar nesse caso? O que vocês acham da decisão? Será que é realmente justo que a administração pública arque com a ineficiência de uma atividade privada? Discutam e relacionem com o conteúdo estudado hoje. Este foi o conteúdo de hoje. Ótimos estudos. Continuo à disposição de todos no nosso ambiente virtual e até a próxima aula.